Bom dia, senhores. Como vocês estão? Espero que todo mundo tenha passado a semana bem. Nesta semana que passou, foi encomendado comigo uma pesquisa a respeito de como anda o panorama do acesso à internet dentro do nosso país e dentro do mundo, pensando por uma ótica de privacidade e anonimato. Essa semana acabou sendo um pouco conturbada para mim e eu não consegui finalizar a pesquisa propriamente dito, mas dei uma boa avançada nela e durante o estudo e o desenvolvimento dela, eu percebi que seria interessante estar compartilhando o conteúdo até o momento num vídeo com vocês e tentar de alguma forma demonstrar como que, apesar das nossas tentativas e empenhos de melhorar a nossa privacidade e o nosso anonimato, o ponto de conexão com a internet continua sendo uma questão bem vulnerável. E se vocês têm interesse por esse assunto, convido vocês a assistir esse vídeo comigo. Antes de começar o assunto do vídeo em si, apenas um recado rápido. Eu montei um mini site em cima da estrutura do Linktree, onde vou deixar disponibilizado alguns links de contatos, das redes sociais e algumas outras coisas interessantes para vocês. E eu queria falar que eu montei uma estrutura onde você pode entrar dentro da página ali de mídia social e está vindo aqui dentro dessa seção aqui chamada YouTube e você vai ter a disponibilidade de assistir os meus vídeos fora da plataforma do YouTube. Eu sei que alguns de vocês têm preocupações em estar acessando a plataforma ou utilizando os aplicativos, sempre estão buscando formas alternativas de estar tendo acesso aos meus vídeos e ao conteúdo. Então, através do site aqui, vocês vão conseguir assistir os vídeos de fora da plataforma do YouTube. Só você está escolhendo qual vídeo você quer assistir, você aperta nele e já vai automaticamente abrir o player dentro do próprio site e vocês podem estar assistindo por aqui sem ter que acessar propriamente a plataforma do YouTube ou o aplicativo. Eu sei que o Linktree não é uma solução das melhores, ele acaba tendo um pouco de vazamento de informações, um pouco de coletas, né? Mas o site ele é completamente funcional através da Tornet. Então, se vocês quiserem mascarar qualquer tipo de dados ou qualquer tipo de informação, acessa através da Tornet e vai estar tudo tranquilo. Essa solução eu vou utilizar por enquanto e assim que eu tiver tempo eu vou estar migrando para um site proprietário de fato. Existem algumas outras coisas interessantes por aqui, recomendo que vocês deem uma explorada. Talvez vocês achem coisas divertidas para estar olhando. O link para o site e todas as referências que eu utilizar neste vídeo vai estar na descrição, como de costume. Partindo agora para o assunto do vídeo de fato, as questões que envolvem a nossa forma de acesso com a internet, elas têm uma grande dificuldade de alcançar graus de privacidade e anonimato devido ao quão controlada é toda a infraestrutura de internet, seja no Brasil ou em outros países, enfim, no mundo inteiro. Seja qual for a localidade que você está mirando, toda a infraestrutura de internet, ela tem um monopólio estatal. Dentro do próprio site da Anatel, a gente pode ver que a infraestrutura de telecomunicação, que engloba telefonia, acesso à internet, comunicação por rádio, qualquer tipo de meio de transmissão de informação, ela é considerada uma infraestrutura crítica. Segundo a definição do próprio site, eles informam que se instalações, serviços e bens forem interrompidos ou destruídos, provocarão sério impacto social, econômico, político, internacional ou a nível da segurança nacional. E por conta dessa visão que os governos têm sobre essa infraestrutura, ela é altamente controlada e monitorada. E o governo realiza pequenas concessões para que empresas possam estar gerenciando toda a infraestrutura de telecomunicação. E como é o Estado que acaba escolhendo quais são as empresas que têm o direito a estar oferecendo serviços dentro dessa infraestrutura, isso acaba gerando um problema de alta concentração, onde aquelas poucas empresas que são bem próximas do rei, que são bem amigas do rei, conseguem ter mais benefícios e se tornarem muito mais competitivas dentro do mercado, criando um caso de pequeno monopólio entre elas. Pelo site da Anatel a gente pode consultar e dentro do território brasileiro apenas 3 empresas são responsáveis por quase 90% de todo o acesso com a internet. Isso acaba criando um ponto de vulnerabilidade, uma vez que o governo pode exercer pressão em cima de apenas 3 empresas e com isso conseguir afetar o acesso de 90% da população brasileira a sites e conteúdos, e também ele só precisa dessas 3 empresas para estar coletando uma grande quantidade de dados da população. A gente teve o bloqueio do Twitter, que ainda é bastante recente na nossa memória, onde o governo utilizou dessa influência para estar coibindo as empresas de telefonia a estarem cortando o acesso da plataforma para todos os brasileiros. E isso é extremamente fácil quando a gente considera que somente essas 3 empresas são responsáveis pela maior parte dos acessos. Essa parte de controle dentro do país, que é feita através da influência e pressão das empresas que têm a concessão da infraestrutura de internet, é apenas um lado das muitas formas que o governo tem para estar restringindo
o nosso acesso à informação e realizando a coleta e o controle de dados. Quando a gente pensa na internet a nível mundial, todos os caminhos de conexão são realizados através dos cabos de fibra ótica marítimos. E se considerando dentro do Brasil, nós temos apenas 3 pontos de conexão desses cabos com todo o restante do mundo. Nós temos um ponto de conexão que fica na Praia Grande, na região de Santos, do litoral de São Paulo, um segundo ponto de conexão no Rio de Janeiro, e um terceiro ponto de conexão em Fortaleza. Essas 3 infraestruturas são responsáveis por fazer toda a transferência de tráfego do Brasil com o resto do mundo, através da malha de fibra óticas marítimas que são espalhadas ao redor das costas dos continentes. Como a gente pode ver aqui neste site, cada uma das linhas é controlada e mantida por uma determinada empresa privada particular, que é responsável pela disponibilidade da linha de fibra ótica, da manutenção e de eventuais reparos e implementações que são necessárias de serem feitos. Semelhante a uma linha de transmissão de energia, as empresas que operam oferecendo esse tipo de serviço são remuneradas por manter a infraestrutura funcionando. Essas linhas, esses cabos de fibra ótica, para vocês que não conhecem, são esse tipo de cabeamento que é esticado quilômetros e quilômetros por dentro do mar e são realizadas conexões com infraestruturas em terras que são chamadas de bases de ancoragem. São estruturas semelhantes a essa. Essa daqui, se eu não me engano, é a base de ancoragem de Fortaleza, onde você tem a entrada de todas essas fibras óticas que são conectadas com o Brasil dentro de um barramento e a partir daqui é disponibilizado o acesso de conexão fora do país. Ou seja, por mais que cada uma dessas fibras óticas seja uma empresa que está provendo, a infraestrutura a qual ela é acoplada, ela é mantida e controlada pelo governo. Então isso acaba por criar um ponto de gargalo e vulnerabilidade, onde se o governo quiser de alguma forma estar interceptando os dados que são enviados para fora do país ou os dados que estão chegando dentro do país, ele vai precisar estar atuando somente em 3 pontos de localidades dentro do Brasil, facilitando em muito o serviço de monitoramento. Na contrapartida, isso daí também gera uma grande vulnerabilidade, que se essa infraestrutura for atacada, uma boa parte do fluxo de transmissão para fora e dentro do país vai ser interrompido. Esses cabos marítimos são responsáveis, pelo menos aqui dentro do Brasil, por cerca de 95% da transmissão que acontece de dentro para fora do país. As conexões que acontecem via satélite, como a Starlink, por exemplo, e as conexões que acontecem em solo com os países vizinhos, representam menos de 5% de todo o tráfego internacional que é transacionado pelo Brasil. Dessa forma, por conta dessa centralização, a gente acaba tendo essas características que apresentam grande vulnerabilidade por conta do monopólio estatal de controle ao acesso à internet, onde o Estado acaba tendo um monitoramento total do que entra e sai de informação praticamente dentro do país. Ele tem uma grande facilidade de implementação de censuras e filtros de conteúdos. Isso daí também acaba por gerar uma ausência de competição, consequentemente todas as melhorias e implementações dependem necessariamente do governo, e isso acaba por elevar os riscos de vigilância em massa, e até mesmo o Brasil é capaz de estar realizando com a gente. Outra questão que a gente precisa levar em consideração é que, devido à força que o governo consegue imprimir em cima das empresas de telecomunicação que eles oferecem a concessão de utilização da rede, é a obrigatoriedade de você realizar o KYC para estar conseguindo usufruir da infraestrutura de telecomunicação do país. Inicialmente, todo o processo de KYC, seja para acesso a infraestruturas de telecomunicação, ou a serviços financeiros, ou cadastros de empresas, teve como finalidade criar algum tipo de prevenção contra fraudes e atividades ilícitas. Seja lá quais eram essas atividades, mas basicamente a gente sabe que era o que o governo falasse que era irregular ou criminoso, ele gostaria de ter informações de quem estaria fazendo aquela prática. Mas essa questão de você estar adquirindo a informação dos seus clientes, ela é um pouco mais antiga do que a maioria das pessoas pode imaginar. Já em 1970, lá nos Estados Unidos, havia sido implementada uma lei onde obrigava os bancos e instituições financeiras a manter registro de tudo o que era transacionado dentro daquela empresa e colocava a obrigatoriedade de relatar atividades suspeitas para os órgãos reguladores. E esta lei teve uma intensificação em 2001, após os atentados do 11 de setembro, onde o governo americano expandiu toda a prática do KYC para qualquer setor e qualquer empresa dentro do país, onde, segundo eles, era para combater as táticas de terrorismo que estavam sendo empregadas contra os Estados Unidos. Edward Snowden nos mostrou que o objetivo disso foi muito além. A capacidade de controle e monitoramento da população foi gigantesca
gigantesco em cima da prerrogativa de estamos combatendo o terrorismo. E em 2019, com o problema da pandemia, nós tivemos mais uma intensificação sobre as políticas de KYC, dessa vez expandindo os novos modelos de cadastramento e validação de dados das pessoas. Devido ao fato de todo mundo estar preso em casa durante esse período e ter feito utilização de muitos serviços online, tornou-se necessário a expansão da coleta de dados biométricos das pessoas. Uma vez que você estava enviando fotos de documentos para todos esses serviços e não tinha uma pessoa literalmente olhando a sua cara, os reguladores sentiram que existia a necessidade de estar fazendo a coleta biométrica para tentar, de alguma forma, complementar as informações a qual você estava enviando. Eu consegui acesso a este artigo realizado pela Internet Labs e fez uma pesquisa sobre qual a situação atual da vigilância das comunicações dentro do Estado brasileiro. Um PDF bem extenso, destrinchando qual é a situação atual da infraestrutura, das capacidades que o governo tem de monitoramento e quais são o panorama legislativo geral que abrange todas as possibilidades que o governo pode estar realizando para estar conseguindo ter acesso às nossas informações ou nos controlando de alguma forma. O artigo demonstra nessa lei que as concessionárias de telefone são obrigadas a manter por um prazo de pelo menos 5 anos todos os registros de ligações feitos, seja por telefonia fixa ou por telefonia móvel. E o artigo do Marco Civil da Internet determina que as empresas provedoras de internet precisam manter, por obrigatoriedade, um registro de internet de todas as conexões de forma sigilosa em, abre aspas, ambiente controlado de segurança pelo prazo de 1 ano nos termos do regulamento. Ou seja, todo tipo de comunicação que uma pessoa civil pode conseguir ter acesso, ela precisa obrigatoriamente ser monitorada e as informações armazenadas. Quando a gente pensa isso na população inteira do Brasil, nós estamos falando de um grande volume de dados que precisam ser armazenados e mantidos à disposição do governo para eventuais utilização de investigações e monitoramentos. Então já não basta a quantidade colossal de dados que as Big Techs coletam da gente, Meta, aí o Facebook, o WhatsApp, o Google propriamente dito. Nós temos também os governos fazendo a sua própria coleta de informações, eu diria que muito mais abrangente do que qualquer Big Tech pode estar fazendo de forma isolada. O Facebook, por exemplo, ele vai capturar os dados enquanto você interagir com os serviços dele. Por outro lado, o governo consegue capturar todos os dados e informações de tudo que você faz conectado dentro da internet. Isso acaba criando um cenário onde o vazamento de informação é muito constante. Não é à toa que a gente vê notícias disso acontecendo o tempo todo. As Big Techs que têm mais infraestrutura e mais empenho em estar guardando as informações que eles coletam, tanto para evitar espionagem empresarial quanto punições por vazamento de dados, já tem uma grande quantidade vazada. E se você pensar agora na quantidade de dados que o governo tem na sua mão, que é muito maior do que qualquer empresa, e as condições precárias que isso é armazenado, a gente consegue ter uma explicação de o porquê teras e mais teras de informação são sempre vazados e disponíveis dentro das dark webs da vida. Neste vídeo que eu soltei no mês passado, eu expliquei um pouco sobre o caso Muscular, que foi uma parceria realizada entre a NSA e a Agência de Vigilância do Reino Unido para estar monitorando os tráfegos que eram transportados através dos servidores da Google. E na explicação desse caso, eu mencionei que a própria NSA teve uma grande dificuldade em lidar com os dados que eram capturados dos servidores da Google devido ao grande volume que eles tinham. Agora, se você parar para pensar, e a gente está falando da coleta de dados de uma das grandes Big Techs, pensa isso a nível estatal, fazendo a coleta de todos os dados que são transferidos dentro do país. E não bastando esse volume gigantesco de informação que o próprio Estado já tem acesso, a cada dia ele busca novas tecnologias e alternativas para ter mais controle sobre as pessoas e as informações que elas trocam entre si. Novas tecnologias de vigilância com reconhecimento facial já são, de certa forma, bastante usadas amplamente dentro da China. Nós já temos bastante conhecimento disso. Eles fazem um grande uso de circuitos de monitoramento de TV fechada, onde eles colocam reconhecimento facial em praticamente qualquer operação que você precise fazer dentro da China. Seja para pegar um ônibus, caminhar na rua, realizar a compra, tudo é feito através de reconhecimento facial. E nós temos também esse tipo de tecnologia sendo implementada no Brasil. E não se engane ao achar que isso é algo que está acontecendo agora. Nós temos essa matéria aqui de 2022, quando a gente estava já no final da pandemia, onde o governo de São Paulo iniciou uma operação dentro dos metrôs que fazia uso do sistema de reconhecimento facial. Devido ao grande fluxo de pessoas que utilizavam os metrôs, ali seria um ponto bastante
atraente para você estar implementando esse tipo de monitoramento. E após 3 anos da implementação do projeto, nós tivemos agora, em 2025, a efetiva utilização desse sistema para estar capturando presos e foragidos que perambulavam pela cidade de São Paulo, através do programa Smart Sampa, que visa expandir a capacidade de monitoramento e reconhecimento facial, não só para a cidade de São Paulo, que está sendo utilizado como um piloto desse teste, mas também expandir isso daqui para o estado inteiro e posteriormente para o país inteiro. A próxima fase de implementação desse projeto vai ser a instalação de câmeras de monitoramento em todos os ônibus que trafegam na cidade de São Paulo, dentro dos próximos 3 anos. Então a gente pode ver que o monitoramento em cima da população, ele sempre expande, aproveitando da evolução tecnológica, e o governo sempre vai aumentando as suas garras e as suas influências dentro da população. Inicialmente eles estão utilizando um grande foco nos meios de transporte público, onde um grande fluxo de pessoas passam por ali o tempo todo. Então isso consegue fornecer não só uma boa base de dados para comparações e testes, como também a possibilidade de você encontrar bastante gente procurada utilizando algum desses meios de transporte. Cada vez mais, a situação de centros de monitoramento, quanto esse da GCM de São Paulo, vão se tornar comuns em todas as cidades do país. E isso acaba por levantar uma questão. Eu mencionei anteriormente como o governo é altamente ineficiente para guardar toda essa quantidade de dados e informações que ele acaba coletando. E com esse sistema de monitoramento de reconhecimento facial, uma quantidade gigantesca de informação está sendo coletada e armazenada, e muito obviamente isso daí vai ser vazado cedo ou tarde. Essa matéria de ontem fala sobre como funcionários estavam fazendo uma coleta biométrica de reconhecimento facial para estar aplicando golpes em cima das pessoas. A investigação apurou que o esquema era praticado por um funcionário sem o conhecimento da empresa de telefonia a qual ele trabalhava, onde ele simulava vendas regulares de linha de celular, mas na verdade se tratava da obtenção ilícita de validações biométricas para abertura de contas e liberação de microcrédito. Ou seja, você ia lá comprar uma linha telefônica, ele fazia a captura da sua face, das suas digitais, de todos os seus dados biométricos, e ele utilizava esses dados que ele havia capturado para estar abrindo contas e pedindo empréstimo no nome das pessoas. Agora, se você juntar os 2 neurônios que nós temos e fizer uma ligação entre isso, você pode ver como a coleta biométrica que o estado de São Paulo está fazendo pode vazar e pode gerar grande quantidade de problemas e fraudes em cima das pessoas. O que eu quero tentar deixar explicitado da melhor forma possível é como a quantidade de dados que você naturalmente gera ao utilizar sistemas, ao utilizar a internet, pode ser utilizado contra você. Então é função nossa, é um dever nosso minimizar a quantidade de informação e dados que nós expomos dentro da rede ao utilizar serviços, internet ou qualquer coisa que seja. Tratando um pouco sobre pontos de acesso, nós temos normalmente 2 alternativas que são bastante veiculadas e existe bastante apelo dentro desse âmbito de privacidade e anonimato, que é a utilização de eSIMs anônimos. Para vocês que não são familiarizados com a tecnologia ou nunca se depararam com o que é um eSIM, ele basicamente é um chip virtual que substitui a utilização daquele chip físico de operadoras de telefone, mas que opera de forma semelhante. Ele tenta fornecer um acesso à conexão de rede das operadoras, tanto para transferência de dados móveis quanto de voz. Dentro do site da CryptoLivre, que é um dos parceiros nossos do canal, eles deixam 3 opções de operadoras e conseguem fornecer chips virtuais, esses famosos eSIMs, sem a necessidade de você oferecer um KYC para estar adquirindo esse acesso. Mas existe uma questão que deve ser considerada, que é, mesmo que você adquira um eSIM de forma anônima, sem KYC, isso acaba por não garantir o seu anonimato dentro da rede. Ele só desvincula o seu CPF com aquele ponto de conexão. Todas as técnicas e medidas de ofuscamento, segurança e privacidade continuam sendo necessárias aplicar, independente do método que você utilizar para realizar a conexão de internet. Mas especificamente se tratando da utilização de internet em aparelhos celulares, eu consigo ver um problema onde, mesmo você utilizando um eSIM que não está cadastrado ao seu CPF, a nenhum tipo de informação sua, onde você também está utilizando todas as técnicas e tecnologias necessárias para estar fazendo a ofuscação da sua conexão, você ainda não é completamente anônimo, pois toda conexão de celular é passível de se utilizar uma técnica de triangulação para encontrar a localização geográfica da onde aquele aparelho de celular está se conectando.
todas as torres de celular conseguem mapear qual é a direção da qual aquela conexão, aquele aparelho específico de celular está se conectando. Então, se você está numa situação onde você tem acesso a 3 torres de celular, é possível realizar, através da medição da latência de conexão com cada uma das torres, uma triangulação, dessa forma encontrando o exato ponto onde aquele aparelho de celular está conectado. Então, dessa forma, por mais que você tenha desvinculado aquela conexão da sua pessoa física, a localidade onde a conexão aconteceu ainda acaba continuando sendo exposta. Existe essa possibilidade de exploração dessa informação. Essa técnica de triangulação de sinal também é utilizada para serviços como o GPS. Então, mesmo que você esteja com o GPS do seu celular desligado, a triangulação ainda vai ser possível através das fontes de conexão. E isso acaba por criar também uma característica onde essa mesma técnica pode ser empregada com mais facilidade ainda para as conexões via satélite. Muitas vezes a gente coloca a Starlink como sendo uma alternativa de conexão ao fraudar documentos e conseguir acesso a uma antena da Starlink que não esteja vinculada a gente, mas ela sofre do mesmo problema da triangulação através dos satélites. Então a operadora de telefonia, seja de celular ou seja a Starlink, ela consegue ter a informação da sua localização geográfica. Isso não é uma limitação completamente excludente dessas tecnologias, mas é algo que você precisa ter em mente. A localização geográfica de onde você fizer essas conexões, ela vai ser exposta. Então você precisa tomar medidas que lidem com essa questão da melhor forma possível. Talvez você está fazendo essa conexão fora dos seus locais habituais de moradia, trabalho, sua rotina comum, possa ser algo inteligente. Particularmente, eu considero que a nossa localização geográfica vai estar sendo exposta, talvez seja inteligente a gente estar utilizando essa vantagem, essa informação ao nosso favor. Você realizar a conexão através de locais públicos de acesso, uma cafeteria, um aeroporto, locais de grande movimentação, talvez possa dissuadir um pouco essa questão da sua conexão geográfica. Mas tenha em mente essa questão sobre outras formas de monitoramento que podem estar vinculando você. Como eu mencionei anteriormente, as técnicas de reconhecimento facial, se você for até um aeroporto, muito provavelmente você vai ser reconhecido andando por lá. Então a escolha por locais que forneçam algum tipo de acesso e que não tem uma infraestrutura de vigilância tão grande, talvez seja mais atraente. Seria interessante vocês avaliarem essa questão sempre que forem procurar um ponto de acesso com a infraestrutura de comunicação e de encontrar o local mais seguro para vocês estarem fazendo isso. Eu não estou julgando qual a finalidade ou necessidade de você ter um ponto seguro de conexão, cada um sabe da sua própria vida e do que faz. Eu estou apenas tentando transmitir conhecimento e informação de que, se você pretende ocultar os seus dados da melhor forma possível, você tem que utilizar todas as ferramentas que são necessárias para isso. Esse vídeo da Helion Network eu soltei há algum tempo também, eu abordo uma questão de uma rede alternativa que está sendo construída para prover acesso à internet das pessoas, de uma forma um pouco mais descentralizada e talvez um pouco mais anônima. Se vocês têm interesse em estar aprofundando esse assunto, recomendo que vocês estejam assistindo esse vídeo para estar agregando muito mais informação para vocês. Algumas vezes, nós somos taxados de loucos, paranoicos e até mesmo criminosos, simplesmente por estar buscando formas de garantir a nossa privacidade e o nosso anonimato dentro da internet. Talvez esse tipo de informação e esse tipo de conteúdo seja utilizado para as pessoas cometerem crimes e evadirem leis, impostos, taxas, mas o fato de existir pessoas que vão estar utilizando as informações e a tecnologia para isso não exclui a necessidade de cada cidadão de bem esteja fazendo isso pela sua própria proteção. Seria bom se a gente pudesse acreditar que todas as nossas informações fornecidas para empresas e governo, elas estão guardadas e armazenadas de forma segura, mas no atual mundo que nós vivemos é inteligente a gente acreditar no pior. A gente acreditar que cada dado, cada informação que a gente fornecer para essas empresas e até mesmo para o governo, ele vai ser vazado. Desta forma, a gente consegue estar preparado para as piores situações. Senhores, o que eu tinha para passar para vocês nesse vídeo era isso. Um forte abraço a todos, boa sorte e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!